Fala pessoal, tudo certo? Então, estou aqui com a SW aqui, vamos pegar um ângulo melhor. Bom, eu quero hoje passar um testemunho de como que é ter uma SW4 e morar em cidade, né? Fazer um uso urbano do carro, né? Ela é meio grande e aí, será que no dia a dia isso incomoda muito? Será que é inviável de ter? Como que é? Bom, um dos pontos que eu percebo assim bastante que talvez incomode de ter uma SW4 e fazer uso urbano é a altura, né? Você pode ver aqui na minha garagem, ó, a altura, tá? Vocês veem que olha a altura pro meu portão e o lado da rua. Então, assim, realmente a altura é um ponto a ser observado. Muitos estacionamentos de shopping e supermercado tem altura assim muito próximo da altura limite dela. Então, às vezes a gente entra assim em determinados estacionamentos que parece que vai bater o teto assim. Então, tipo assim, se o cara já tem um rack aqui em cima, já não vai entrar, né? Tipo, aqui em Porto Alegre tem estacionamentos de shoppings e supermercados que são muito justos, né? Outra coisa realmente é o comprimento, ó. Vocês veem que aqui na minha garagem, ó, ela fica assim, ó, no limite. E aqui ela também fica assim no limite da garagem. Então, tipo, aqui eu, né, motorista, não consigo, por exemplo, descer do carro com o portão fechado. Eu tenho que deixar o portão aberto, senão eu não passo aqui. Então, nessa questão do comprimento, realmente, para quem estaciona muito em rua, né, achar uma vaga nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes encontra bastante dificuldade nisso, né? Um outro ponto é a largura. Ela não é um carro tão largo assim, né? Existem outras bem mais largas, mas isso não torna ela não traz dificuldade para ela, para tu dirigir. O que tu percebe realmente assim é que tu tem que prestar mais atenção com os outros motoristas, não tanto contigo, mas com os outros, porque a gente sabe que, para quem é motorista, sabe que tem pessoas que andam em carros hatches como um Palio e abrem para fazer determinada convergência, né? Então, tipo, como se fosse um caminhão. Então, realmente, aí aqui, pelo fator largura dela, tu fica com menos margem do que um carro convencional para, às vezes, escapar dessas pessoas que fazem esse tipo de manobra. Quem é motorista entende o que eu vou dizer. Um ponto positivo que eu não entendi, só fui ver na prática, né? Na teoria, não dava para entender. Que é o que? Esse carro ele tem freio a disco na frente e atrás. Então, o que acontece? Cara, esse carro tem uma frenagem muito boa. E aí, se tu pegar o peso dela, que é 1,8 kg, aí tu já pensa, puta, mas isso aí pra cidade vai ser ruim. Na cidade não é um carro muito eficiente. E, cara, a frenagem desse carro é fantástica. Ela tem uma frenagem, um sistema de freio muito bom. Eu dedico essa eficiência no freio a o fato de ser freio a disco nas 4 rodas, né? Posso estar enganado, mas assim, então entre a teoria e prática existe uma boa diferença. Na teoria, os números não mostravam que ela seria muito ágil. Esse é um ponto que eu já havia me preparado quando comprei ela. Já estava esperando um carro bem mais caminhão, assim, para dirigir. Aqueles carros que tu tem que antecipar os teus movimentos, antecipar a tua frenagem. E na prática não, na prática é um carro com uma frenagem muito boa, muito eficiente. Um outro ponto legal desse carro que facilita na cidade é o fato desses pneus terem essa borda bem alta aqui, ó. O que acontece? Quando tu erra
a manobra ali ao estacionar num cordão e tu num carro convencional iria ralar toda a tua calota ou tua roda de liga leve, aqui tu só pega a borracha de pneu. Então tu preserva bastante as tuas rodas. Eu não costumo, confesso, não sou melhor do que ninguém, que esse tipo de erro de manobra ocorre muito pouco comigo, mas já ocorreu. E justamente com esse carro aqui, né? Então justamente ali na roda dianteira. E o que pega primeiro? O pneu. Pô, então isso ajuda muito a preservar o carro, né? Porque é foda o cara comprar um carro e ralar a roda, às vezes até na primeira semana de uso, né? Então, para uso urbano, realmente facilita bastante esses pneus grandes aqui. Outra coisa que ajuda bastante no uso urbano é a altura, né? Para aqueles momentos que a gente pega quando chove, que fica aquelas alagamentos, realmente essa altura do solo ajuda muito, muito, né? A gente passa com bastante dificuldade, bastante facilidade, perdão, não encontra dificuldade para enfrentar os alagamentos que ocorrem nas cidades, né? Então, esse é um ponto super positivo, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Porque eu acredito que, assim como comigo, surgiram dúvidas se um carro desse tamanho, aquela questão entre sonho e realidade, né? Então, tipo assim, pô, a gente sonha em ter um carro desses, mas e aí, será que na prática ele vai ser viável? No sentido de, será que é prático de usar? Será que o uso no dia a dia se torna viável? Ou não, é um carro que vai te dar tanto transtorno, porque tu não vai encontrar uma vaga para estacionar, tu não vai conseguir entrar em determinados estacionamentos, né? Enfim, algumas dificuldades que carros desse porte podem oferecer que acabam não compensando o uso urbano deles. Então eu resolvi fazer esse testemunho, assim, é um pequeno testemunho, né? De coisas que eu considero assim. Eu considero que esse carro tem mais pontos positivos do que negativos, tá? Para uso urbano. Eu confesso que aqui mesmo, nessa garagem, isso há anos atrás, eu fui olhar, eu olhei uma Pajero Full, era uma Pajero Full usada, né? E aí o rapaz lá da loja, olhei todo o carro, gostei, o carro era o único dono, era uma perfeição o carro. E eu gosto muito daquelas tranqueiras até hoje. E só que aí eu falei pro cara, tem só uma condição pra gente continuar conversando, tem que ver se entra lá na minha garagem. E foi aqui nesta garagem, e ela não entrou. Ela pegava a traseira ali naquela ponta, tá? Essa aqui não pega, né? A Pajero Full já pega. Então, o que eu sinalizei, por exemplo, de alguns estacionamentos, eu tenho certeza que quem é proprietário de Pajero Full já vai enfrentar um pouquinho. Tô pegando a Pajero Full como exemplo, né? O carro é maravilhoso, tem pontos muito mais positivos do que a SW4, inclusive, né? A exemplo, por exemplo, de suspensão traseira, que já é com braço independente, né? Enfim, só um parênteses. Mas então, assim, quem já migra, por exemplo, para uma SUV do porte de uma Pajero, já começa a enfrentar alguns problemas que eu sinalizei aqui na minha que eu fujo. Por exemplo, a altura, né? A altura, assim, alguns lugares com certeza essa aqui passa e uma Pajero Full, por exemplo, não passaria, né? Assim como outras caminhonetes. Mas enfim, achei válido fazer esse testemunho. Espero sanar aí pelo menos alguma dúvida que algumas pessoas tenham, né? Às vezes ficam receosas, eu fiquei receoso. Tudo isso que eu faço porque eu tinha muita dúvida e dei a cara a tapa, resolvi pagar para ver. E fui na prática ver que realmente diversos pontos são um blefe, vamos dizer assim, né? Não é todo esse bicho de 7 cabeças, não, né? Então, para uso urbano, realmente a SW4 é um bom carro e não oferece tantos problemas assim. Claro que depende de como a pessoa usa, aonde ela usa, como ela roda e aonde ela roda. Dependendo da pessoa, só o fato de ser um pouco mais difícil de encontrar uma vaga de estacionamento
já é empecilho para não ter.